Estamos de volta. O programa de hoje é sobre SST e o E-Social. Programa super importante, com dicas essenciais para tirar o seu condomínio ou para não deixar o seu condomínio correr nenhum tipo de risco. Assistiu o primeiro bloco? Não? Então volte e assista, porque esse não tem alternativa. Tem que assistir. Assistiu? Vem comigo pro segundo, que tem mais coisa ainda que você precisa saber. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o engenheiro civil especialista em SST, Israel Leite, e o síndico profissional, síndico de sucesso, Mauro Possato. Israel, a gente fala agora das multas, né? Ainda talvez seja... não sei se você vai saber responder essa pergunta. Como que deverão vir essas multas? De que forma? De que magnitude? O que você já tem de conhecimento sobre a questão de multas focada em condomínios? A questão do ano de 2022, né, de não aplicar as multas, né, para os condomínios ou as empresas, foi mais para ter um ano de teste. Como assim um ano de teste? É um ano que eu preciso encaminhar as minhas informações, né, dos meus colaboradores, eu preciso me adaptar com a plataforma, quais são os possíveis erros, as inconsistências que a plataforma vai ter ao receber as minhas informações, e aí, né, não começou a aplicar as multas até dezembro de 2022. Então, assim, as multas não foram aplicadas até dia 31/12 de 2022. A partir do dia 1º, né, do 1 de 2023, o E-Social, ele deixou claro que iria aplicar as multas. As multas, nós não sabemos ainda como elas vão vir. Elas vão vir. Eu costumo dizer que antes de você receber uma multa, você vai receber uma notificação. Não significa que se eu não fiz, eu vou receber essa multa agora, amanhã, ou daqui a um mês, né? Significa que a gente tem tempo de informar, né, o que deixou de ser informado o ano passado. Então é muito mais fácil a gente correr atrás, né, de algo que já está sendo válido. O E-Social anteriormente era, será que vai entrar? Será que não vai entrar? Será que realmente a gente trata de Brasil, né? O Brasil sempre algo acontece, teve alteração aí de governo, será que vai continuar, não vai continuar? O que nós precisamos ter ciência e fazer o certo. O E-Social nada mais é do que o certo. Então é algo que já deve ser feito na sua empresa. O E-Social só quer saber se realmente você está fazendo. Então, assim, as multas serão aplicadas, né? A gente não sabe ainda como que ela vai vir, se vai vir notificação, se vai vir, às vezes, num distrato de um colaborador que ele saiu e você precisa fazer os custos, custear esse colaborador. Enfim, nós não sabemos. O que nós, da área da segurança do trabalho, indicamos é que se você não fez, faça, tá? E, Mauro, a gente tem previsões nas normas até de multas que passam R$100 mil, né? Você imagina você gerindo um condomínio com uma ordinária de 40, de repente vem uma multa de 100 mil ali. Não sei se vai ser isso, se vai ser menos, a gente não sabe. Também pode ser que a gente não faça agora e chegue a multa daqui 6 meses, 1 ano. Mas tende a ser um problema e uma dor de cabeça, e eu falo que o bom síndico é aquele que praticamente dilui qualquer tipo de risco para o condomínio, né? Riscos vão existir sempre, mas a gente tem que tentar eliminá-los o máximo possível. Então, qual que é a sua postura presente a isso? Eu acho que fazer do jeito certo é sempre o jeito mais barato de ser feito. Sempre vai acabar saindo mais barato. E eu costumo colocar para o pessoal que qualquer 1 centavo gasto, seja para a gente cobrir um problema que era previsto ou previsível, como é o caso das multas e tudo mais, é um dinheiro mal gasto, é um dinheiro que deixa de ser aplicado em coisas boas para o condomínio. Então, fazer do jeito certo, fazer o que precisa ser feito, é sempre a forma mais barata e mais econômica para o condomínio. Até porque, no final das contas, independente do rateio que vai ter que pode ser necessário para fazer o pagamento de uma multa e uma série de coisas, quem vai arcar com isso no final das contas, no eventual ação regressiva, é o coitado do síndico que deixou de fazer as coisas certas porque ele entendia que era mais vantagem não dar um aumento de R$5 na cota condominial do que fazer a coisa do jeito certo. E aí ele vai descobrir o quanto esses R$5 custaram caro. Eu imagino a cena aqui da minha cabeça, um síndico chegando para o corpo diretivo, ou chamando uma assembleia,
e contando que o condomínio tomou uma multa de 10, 20, 30, 50, 100 mil reais, porque não quis contratar a empresa que custava 500, contratou a empresa que custava 200, e isso ia dar R$1 de diferença para cada apartamento por mês. E vai ser tragicômico, porque é trágico, mas cômico porque é uma atitude absurda você economizar, às vezes, R$1 por apartamento para contratar uma empresinha que vai te correr riscos. Puxando um termo que eu usei num outro programa, aí está o suicíndico. Suicíndico. Aí vai ter gente pulando. Israel, muita gente está perguntando sobre a questão de quem só tem funcionário terceirizado. Então, eu não tenho nenhum funcionário orgânico no condomínio. Eu tenho só funcionário terceirizado de uma empresa que eu contrato. O que eu devo fazer? As mesmas obrigações que nós temos para os nossos colaboradores, os nossos funcionários, a gente tem com os terceiros, mas num sentido um pouco diferente, não na parte trabalhista de você estar custeando, né? Mas a gente tem a parte de fiscalizar. Então, assim, o meu terceiro, ele realmente faz os exames correspondente ao risco do meu colaborador. O meu terceiro, ele tem as documentações necessárias de SST, de Saúde, Segurança e Trabalho, é transmitido para o E-Social os eventos dos meus colaboradores, dos meus terceiros. O porquê disso? Porque o condomínio ele acaba sendo responsável pelaquela empresa e pelos colaboradores. Numa possível ação trabalhista, né, o condomínio ele vai ser citado. Sim. E se a empresa terceira ela não arca, né, com o que realmente a legislação compete, vai vir para o condomínio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Veja se o meu entendimento está correto. Funcionário 100% terceirizado, não importa. O PGR e o LTCAT tem que ser feito dentro do condomínio, não? Exatamente. Segundo a NR1, o PGR, o LTCAT, ele é feito pelo estabelecimento, pelo local que ele está trabalhando. Então, se eu tenho uma empresa que o endereço dela é em X lugar, em X local, e eu tenho o meu colaborador em Y, eu preciso fazer do local. Que muitas terceirizadas não o fazem. Exatamente. Né? Fazem à distância, e aí eu até indico que o condomínio faça por conta própria e guarde essa documentação, por mais que não informe, porque não é funcionário dele, mas está ali guardada a documentação para qualquer coisa. Exatamente. O que nós orientamos é assim, não existe profissional fantasma, não existe empresa de saúde, segurança e trabalho fantasma. Então a empresa precisa ir até o local, precisa avaliar realmente os riscos dos colaboradores, né, e colocar um documento realmente com a realidade das práticas que é feita. Então, assim, um documento à distância, eu não consigo 100% pela descrição da atividade do colaborador, saber qual que é a realidade dele, qual que é o local que ele destina os seus equipamentos, como que ele utiliza esses equipamentos, como que a empresa fiscaliza, né, a utilização desses equipamentos. A norma é muito clara. A empresa é obrigada a fazer várias ações e situações para a área de segurança do trabalho. Só que também ela é obrigada a fiscalizar se essas ações estão sendo realizadas de forma correta. Então, assim, é importantíssimo que o seu profissional, o seu engenheiro de segurança, o seu técnico de segurança do trabalho, ele vá até o seu condomínio e faça realmente as avaliações competentes àquelas atividades. O do terceiro, idem, é a mesma situação. Ele precisa ir até o local e fazer a avaliação do terceiro. Não é que ele atende vários condomínios, que em vários condomínios ele vai fazer a mesma atividade. Ele pode estar num ambiente diferente e com riscos diferentes, a qual precisa ser avaliado. Outra coisa, a NR23 já há praticamente uma década teve uma alteração de que ela é estadual, né? O Corpo de Bombeiros, Brigada de Incêndio, cada Corpo de Bombeiros do estado vai ter a sua determinação. Em São Paulo, nós temos uma determinação de curso no condomínio, né? Um treinamento no condomínio envolvendo moradores e os funcionários. Não adianta fazer fora também, né? Não. Quando a gente fala de NR23, né, a parte do auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, né, e aí vem a IT-17 do Corpo de Bombeiro, que retrata a parte da gente fazer o dimensionamento dos brigadistas, né, então o treinamento tem que ser feito no local, porque a realidade, se acontecer um princípio de incêndio, até um incêndio, de fazer uma evacuação, de manusear um extintor, é com a realidade do condomínio. Então o treinamento ele tem que ser voltado para o local a qual eles estão, né, naquela edificação, e fazer as ações que realmente possivelmente pode acontecer. Então, um treinamento fora não é adequado. O treinamento tem que ser realmente no local, com a realidade, né, que eles vão ter no local. Não adianta eu estar num condomínio e estar fazendo um treinamento de uma evacuação de uma empresa, de uma startup. Não. A evacuação é do condomínio. O que nós temos no condomínio? Às vezes eu tenho um cadeirante, Sim. Às vezes eu tenho rotas de fuga diferentes. Rotas de fugas diferentes. Às vezes eu tenho um sistema de segurança que trava as portas de saída de emergência, que é proibido,
né? Então, tudo isso precisa ser avaliado e o treinamento tem que ser voltado, né, à realidade ali do dia a dia dos condôminos. Mauro, o síndico, ele tem uma horizontalidade absurda de áreas para tomar conta. Então, aqui a gente está falando de segurança do trabalho, a gente pode falar de área jurídica, pode falar de área administrativa, contábil, financeira. É impossível que o síndico seja um especialista em todas. Normalmente o síndico é um generalista, especialista generalista, fazendo uma brincadeira aqui. Eu acho que o mais importante nesse aspecto é você ter uma empresa que te presta uma consultoria, né? Você pega o telefone, você liga, você confia, porque a gente tem as normas com alterações constantes, né? A BNTs com alterações constantes, uma entra em vigor, outra muda uma parte, e você não vai ficar ali o tempo todo, e também muda a lei na parte do condomínio, quer dizer, é impossível você estar o tempo todo. Então, você contar com uma boa empresa, em termos de assessoria, eu acho que é essencial, né? Eu diria para você, Ricardo, que o síndico hoje ele tem que estar cercado de parceiros competentes e confiáveis em todas as áreas. Na questão de trazer para nós os laudos, as normas, as PGRs, LTCATs e tudo mais, de você ter uma administradora que também faça todo esse processo de transmissão da forma correta, você ter uma terceirizada que fiscaliza o teu ambiente também com um segundo processo de confirmação dos laudos que você recebeu, para você eliminar essa questão do laudo à distância. Quer dizer, o cara não está lá, não está vendo o risco de subir na escada, de descer da escada, o produto que a pessoa mexe ou deixa de mexer e tudo mais. Eu duvido que tenha algum condomínio onde nenhum funcionário até hoje sofreu um acidente de trabalho de menor ou de maior porte aí. Então, e o síndico é aquilo que você mesmo falou, ele é um maior generalista de todos. Eu falo que a gente entra em todas essas circunstâncias e ainda acrescenta também o psicólogo e o psiquiatra no final da história, né? E é por isso que a gente precisa estar ali, porque é impossível a gente conhecer tudo, a gente está atualizado de 100% das normas o tempo todo. Se a gente tem empresas que são parceiras, que nos atualizam, a gente consegue sair na frente para evitar problemas. E a gente tem, e eu acho que para o síndico, o grande desafio, principalmente em nós que somos síndicos profissionais, que trabalhamos com um modelo de gestão compartilhada, e aí eu coloco aspas nessa questão da compartilhada, porque o meu compartilhamento de informações e de decisões com o corpo diretivo, ele não entra em nada daquilo que seja obrigação legal. Então, se a gente tem as normas regulamentadoras e tudo mais, eu vou fazer independente do que o corpo diretivo ache ou deixe de achar. Eu até uso como exemplo uma coisa que é mais fácil deles entenderem, falar assim, eu não vou pedir permissão para eles para recarregar extintor ou não. Uhum. Eu vou perguntar para eles a cor que eu vou pintar a parede do salão de festas, mas... Tem coisas que não são questionáveis. Tem coisas que não são questionáveis e que enquanto o meu CPF estiver na frente de tudo, ou o meu CNPJ, são coisas que a gente vai fazer independente de qualquer coisa, e essa é uma delas. Perfeito. Tudo que esteja relacionado a SST, a parte tributária, fiscal, parte de segurança, é fazer o certo, é aquilo que eu falei. Não precisa pedir para fazer o certo. Exato, fazer o certo é sempre o mais barato de tudo. Perfeito, perfeito. Ó, tá gostando? Já deu seu like, já compartilhou? A gente daqui a pouco vai entrar nos extras exclusivos para quem está na plataforma de podcast. Não nesse, você vai ter um extra, sai do programa, vai para o extra. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Mas antes eu quero chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que está levando essa história de SST para o e-social de uma maneira tranquila. Ah, ninguém recebeu multa até agora. Ah, ninguém recebeu multa até hoje. As multas começam agora em janeiro de 23. Ah, em junho ninguém recebeu. De repente, chega em dezembro, você recebe uma cartilha de multas. E aí? Como você vai lidar? Não seja irresponsável. Faça as normas regulamentadoras, LTCAT, esteja preparado para o PPP, contrate uma empresa séria, correta, que te dê consultoria, que informe de maneira correta para o governo. Não corra riscos, porque pode dar problema, além de multas, problemas trabalhistas. Israel, a gente vai entrar daqui a pouco, cada um vai contar uma história, mas a gente vai terminar esse programa. Queria que você desse um recado final para o síndico que está nos assistindo e que ainda está levando essa história a banho-maria.
O meu recado eu vou pegar a sigla de SST, né? A sigla SST fala Saúde e Segurança do Trabalho, tá? Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, a gente está falando num contexto geral de vidas. Além da gente ter a proficiência, de ter a questão de você, a parte de custos, que é um custo, às vezes muitas pessoas entendem que a segurança do trabalho é um custo, não é um custo, é um investimento, como o Mauro acabou de dizer. É muito mais fácil você fazer o certo do que você fazer o errado. Então, a segurança do trabalho, como qualquer legislação, né, é o meio mais certo de você tá tendo bons lucros, bons retornos, né? Então, assim, a segurança do trabalho é um investimento. Você síndico que acha que o e-social ou que nós estamos no Brasil e as multas não vão vir, ou vamos dar aquele jeitinho brasileiro de quando a gente precisar, eu faço um documento ali rápido, um documento de gaveta, pense de uma forma diferente. Fazer o certo, estar certo é sempre o melhor dos caminhos. Então, se você não fez, faça. Perfeito. Muito obrigado. E daqui a pouco a gente faz os extras aí para o podcast. Muito obrigado pela participação. Ricardo, obrigado, Mauro. Acho que foi um bate-papo excelente. Vamos dar continuidade. Com certeza. Mauro, fica à vontade. Quer fazer alguma observação? Eu queria te agradecer e deixar uma historinha para o final aí para os nossos extras do podcast. Sim. Eu acho só, pegando muito desse gancho que o Israel falou e da questão de fazer o certo é sempre o mais barato, dá para a gente traçar um paralelo com toda essa questão de manutenções preventivas dentro do condomínio. No passado existia que a manutenção preventiva era uma despesa e com o tempo se comprovou que isso é um investimento para uma redução de despesas no futuro. Você trabalhar com a questão de SSTs e fazer as normas acaba sendo a mesma coisa, é um investimento para redução de despesas no futuro, seja com uma multa, seja com uma ação trabalhista, seja lá pelo que for, você está reduzindo os seus riscos, você está reduzindo as despesas do seu condomínio. E, no final das contas, se protegendo como síndico e protegendo aos seus condôminos de maiores despesas financeiras. Então, sem sombra de dúvida, é o caminho certo fazer a coisa do jeito certo. Mas é agradecer vocês por mais uma participação aqui. Nós que agradecemos. Tema extremamente importante, que é um dos que eu domino pouco, assim, não dos generalistas, é daqueles um pouco que eu fujo, não na questão de SST, e sim da questão do e-social, eu corro um pouco dele, eu falo, deixo isso para administrador. Mas foi um prazer estar aqui com vocês para poder debater a importância desse tipo de assunto. Obrigado, Mauro. Você que não está nas plataformas de podcast, ou você que está, vai pro Extra, porque a gente vai ter umas histórias, eu tenho uma história bem bacana. Quem está no YouTube, vão todo mundo lá para a plataforma, ver os extras, porque vai ser bem bacana. E semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.